Vamos fazer a resposta ao degrau unitário. Resposta transitória ao degrau unitário. Bom, o degrau unitário deixa eu ver aqui. Aqui está a minha entrada U de T. E aí eu vou representar eles dessa maneira aqui, ó. Essa função aqui, vou chamar de 1 de T. Essa é a função degrau unitário. A minha U de T que é igual a 1 de T, ela vale 0 para qualquer que seja T menor que 0 e vale 1 para qualquer que seja T maior ou igual a 0. Bom, se eu aplicar a transformada de Laplace, chamar aqui de U de S igual a transformada de Laplace dessa função 1 de T aqui, a transformada de Laplace dessa função é possível mostrar que ela vale 1 sobre S. Então, para minha entrada degrau, ela vale 1 sobre S. Portanto, se eu pegar essa função aqui e fizer essa entrada, eu posso pegar aqui a minha G de S para um sistema de primeira ordem, colocando lá a minha G de S, que é igual a Y de S sobre U de S, a minha função lá de primeira ordem com ganho unitário, ou seja, é 1 sobre T sobre S mais 1 sobre T. Se eu colocar essa entrada igual a 1 sobre S, ou seja, U de S igual a 1 sobre S, o meu Y de S vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre T sobre S vezes S mais 1 sobre T. Essa expressão aqui, eu não sei qual a resposta direta dela. Eu posso desenvolver isso daqui em frações parciais. Eu posso colocar que é um valor de A sobre S mais um B dividido por S mais 1 sobre T. Daqui eu posso reescrever que o A vai valer o quê? Bom, esse A vai ser 1 sobre T dividido. Eu vou pegar aqui, ó, essa expressão aqui, aí eu vou fazer o seguinte, o S vai vir multiplicando para cá, eu vou colocar no S, que anula essa expressão aqui, esse denominador. Então vai valer 1 sobre T sobre S mais 1 sobre T,
quando S igual a zero. Ou seja, o A vale 1. E o B, bom, B eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar isso daqui e igualar isso daqui. Quando eu multiplicar por aqui, vai ficar 1 sobre t dividido por S. Quando S vale menos 1 sobre t. 1 sobre t dividido por S, quando S é igual a menos 1 sobre t. Isso vai me conduzir que o B vale menos 1. Portanto, esse meu y de S, eu posso escrever ele como 1 sobre S, que o A vale 1, é 1 sobre S, eu vou pegar dessa expressão aqui, já encontrei o valor de A que vale 1, encontrei o valor de B que vale menos 1. Menos 1 dividido por S mais 1 sobre T. Aplicando a transformada inversa de Laplace, eu vou ter que o meu y de t vale 1 menos e elevado a menos t sobre t. Então, essa daqui é a expressão para a minha saída de um sistema de primeira ordem com ganho unitário. Se o ganho não fosse unitário, ou a minha entrada não fosse unitária, seria um valor multiplicado pelo ganho aqui. Simplesmente isso. Só isso que altera. Eu também posso fazer resposta à entrada do tipo rampa. Bom, uma entrada do tipo rampa é uma entrada desse tipo aqui, ó. O meu U de T é igual a zero para T menor do que zero, e ela vale T para T maior ou igual a zero. Bom, se a minha entrada for do tipo rampa, o meu U de S vale 1 sobre S ao quadrado. Bom, para esse tipo de entrada aqui, que o U de S vale 1 sobre S ao quadrado, a minha saída y de S para uma entrada, para um sistema de primeira ordem, vamos colocar aqui um G de S é igual a 1 sobre T vezes S mais 1, ou seja, é 1 sobre T sobre S mais 1 sobre T. Para minha entrada, U de S igual a 1 sobre S ao quadrado. Isso aqui, na realidade, é o y de S dividido pelo U de S. Y de S dividido pelo U de S. Portanto, se a minha entrada, U de S, é igual a 1 sobre S ao quadrado, eu vou poder escrever que a minha Y de S
vai ser igual a 1 sobre S ao quadrado, vezes 1 sobre T, dividido por S mais 1 sobre T. E aí a gente cai num caso especial aqui, que eu tenho que desenvolver. Eu posso escrever como 1 a 1 dividido por S ao quadrado, mais 1 a 2 dividido por S, mais 1B dividido por S mais 1 sobre T. Bom, esse A1, eu simplesmente vou pegar e igualar a 1 vezes S ao quadrado igual a isso, vai ser simplesmente 1 sobre T, S mais 1 sobre T, quando S é igual a zero. Isso vai me dar 1 a 1 igual a 1. O A2 ele já complica um pouco. Por quê? Porque o A2 aqui eu vou ter uma derivada desse termo aqui. Então vai ficar o quê? Como é o A2, é 1 sobre esse índice aqui, que é 2 menos 1 fatorial, vezes a derivada em relação a S da função 1 sobre T sobre S mais 1 sobre T. Bom, isso daqui vai ficar 1 sobre 1 fatorial, né? Vezes 1 sobre T, isso daqui é uma constante, eu posso tirar aqui. 1 sobre T. Isso aqui é a mesma coisa que S mais 1 elevado a T, então vai ficar um menos aqui. Então, vem um sinal de menos para cá, vezes 1 sobre S mais 1 sobre T elevado ao quadrado. Isso para o valor de S igual a zero. Se eu fizer essas contas agora, eu vou encontrar o valor de menos T. O B. Bom, o B é o método clássico, porque o B eu vou igualar essa parcela aqui, vai ficar 1 sobre S ao quadrado, 1 sobre S ao quadrado, melhor, 1 sobre T, né? Vezes 1 sobre T, vezes 1 sobre T, quando S igual a menos 1 sobre T. Isso vai me dar o valor igual a T. Portanto, eu posso escrever o meu y de S como 1 sobre S ao quadrado menos T sobre S menos T sobre S mais 1 sobre T. Com um em cima do outro aqui não ficou muito bom. Vou deslocar para cá para ficar melhor aqui embaixo. Aqui. E isso vai me resultar no y de t é igual a t menos t grande menos o t grande mais t grande vezes e elevado a menos t dividido por t. Então, nota que agora eu tenho aqui as minhas expressões.
que são dadas por essas fórmulas aqui, ó, para cada uma das minhas entradas. Bom, vamos ver o que acontece em termos gráficos para isso daqui. Então, vamos calcular aqui, vamos fazer uma tabela aqui. Fazer a resposta transitória de um sistema de primeira ordem. Bom, vamos colocar aqui para uma entrada U de S igual a 1. Então, tem essa entrada aqui, U de S igual a 1. Bom, se a minha entrada U de S for essa entrada aqui unitária aqui, eu já sei quanto que vale o Y de T. O Y de T, quanto que ele vai valer? Bom, ele vai valer 1 sobre T vezes E elevado a menos T sobre T. Isso que vai ser o valor do Y de T. Foi o que eu calculei previamente ali. Se a minha entrada agora for uma entrada do degrau unitário, U de S igual a 1 sobre S, bom, a minha resposta, o Y de T, ele vai valer 1 menos E elevado a menos T sobre T. Essa vai ser a minha resposta transitória para o meu sistema. Se a minha entrada for uma entrada do tipo rampa, o U de S for igual a 1 sobre S ao quadrado, a minha saída vai valer T menos T maiúsculo, que é a constante de tempo, vezes 1 menos E elevado a menos T sobre esse T grande aqui. Bom, então vamos fazer as contas para isso daqui. Bom, se eu calcular no instante T igual a 0, vai ficar o quê? O T igual a 0, aqui vai dar E elevado a menos 0 sobre T, aqui vai dar E elevado a 0, que dá 1. Isso daqui vai ficar o próprio 1 sobre T. Aqui vale 1 sobre T. Aqui vai ser 1 menos 1, que vai dar o quê? 0. Aqui vai dar T igual a 0, que é 0, e 1 menos 1, 0. Então, aqui também vai ser igual ao quê? A 0. Preciso
Se eu calcular no instante t igual à própria constante de tempo, bom, se o t for igual à própria constante de tempo, ele vai valer o quê? Bom, aqui vai ficar a própria constante de tempo, e elevado a menos 1. Bom, e elevado a menos 1 elevado a menos 1 dá 0,367. Então, vai dar 0,367 dividido por t. 0,367 dividido pela constante de tempo. 1 menos e elevado a menos 1 é 1 menos 0,367. Então, eu posso pegar aqui 1 menos e elevado a menos 1. Dá 0,63. 0,632. 0,632. Bom, aqui vai dar a constante de tempo menos a constante de tempo, que dá 0, mais e elevado a menos t aqui, vezes o t. Então, isso daqui vai dar 0,367 vezes t. 0,367 vezes a constante de tempo. Vamos passar para a constante t igual a 2 vezes t. T igual a 2 vezes t. Bom, para t igual a 2 vezes t, vai ficar 1 sobre t vezes e elevado a menos 2. Zero vírgula 135. Então, dá 0,135 dividido por t. 0,135 dividido por t. Se eu pegar agora, substituir o 2t aqui, vai ficar 1 menos e elevado a menos 2. 1 menos dá 0,864. 0,864. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha, vai ficar 2t menos t, vai ficar t. Menos t vezes e elevado a menos 2 aqui. Então, vai ficar 2... vai ficar 1 menos e elevado a menos t. E isso eu já calculei aqui, que dá 0,864 vezes t. Dá 0,864. Só que eu tenho que multiplicar por t aqui. Agora, se eu considerar t igual a 3 constantes de tempo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, e elevado a menos 3 aqui. Então, vamos fazer e elevado a menos 3. 0,049. Eu vou escrever como 0,05. Vou aproximar esse valor por 0,05 dividido por t. Se eu fizer aqui,
1 menos e elevado a menos 0,05, isso dá 0,95. 0,95. E aqui eu vou ficar com 3 menos 1, 2. 2 menos... quer dizer, aqui vai ficar 3. Isso daqui deu 0,95. Isso vai me dar 1,95. 1,95 vezes t. Se eu ficar em dúvida, eu posso fazer. Eu vou fazer até aqui o t igual a 4 constantes de tempo. Não preciso mais do que isso. Se eu fizer essas contas, vai dar aproximadamente 0,02 sobre t. Aqui vai dar 0,98. E aqui eu vou colocar aqui 2,98 vezes t. Bom, os valores importantes para mim são esses daqui, ó. 0,632, 0,95 e 0,98. Depois a gente vai entender por que esses são os valores mais importantes aqui que a gente tem. Mas esses aqui são os valores mais importantes que é para a entrada ao degrau. Mas depois a gente vai entender isso daqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um gráfico aqui, que é o seguinte, olha. Para minha g de S, que é igual a 1 sobre t vezes S mais 1, ou seja, a minha g de S é igual a 1 sobre t sobre S mais 1 sobre t. Meu mapa de polos e zeros que é o sigma aqui, o j ômega. Lembrando que o S é igual a sigma mais j ômega, por isso que eu posso representar. Ou seja, o S aqui é igual a menos 1 sobre t. Se eu pegar para esse caso aqui e fizer para a entrada do tipo impulso, se eu pegar aqui, ó, a entrada do tipo impulso, U de S igual a 1. O que eu vou ter? Bom, eu vou ter um gráfico aqui. Vou ter aqui a minha y de t e o tempo aqui. Vou deslocar esse gráfico um pouco para cá, que eu não preciso dele tão aqui. Que eu posso marcar a minha constante de tempo, 2 constantes de tempo, 3 constantes de tempo, 4 constantes de tempo aqui. Deixa eu... Bom, se eu pegar para essa entrada aqui, que é uma entrada do tipo impulso, o meu gráfico, eu vou lembrar que ele vai sair lá do valor 1 sobre t,
Então, ele parte aqui do valor 1 sobre t. Depois, ele vai cair para 0,367 sobre t. Ou seja, ele vai partir aqui para um valor aproximadamente aqui assim. Não precisa ser nada exato. Opa! Aqui é assim. 0,367. Depois ele vai partir para um valor de 0,135. Depois ele vai ter um valor de 0,05 sobre t. Depois um valor de 0,02 sobre t. Se eu for olhar o gráfico dele, ele faz algo desse tipo aqui assim, ó. Ele faz uma exponencial aqui, ó. Dessa maneira aqui. Esse é o gráfico para minha resposta para a entrada 1 sobre t. Se eu colocar aqui uma entrada do tipo degrau unitário, o U de S é igual a 1 sobre S. Vou pegar aqui o mesmo gráfico aqui, copiar. Vou simplificar aqui. Se eu pegar esse gráfico aqui, ele parte no instante t igual a zero, valor. Está aqui, ó, na origem. Numa constante de tempo, eles valem 0,632. Esse valor é muito importante. 0,632. Em duas constantes de tempo, ele vale 0,864. Então, ele está mais ou menos nessa posição aqui. Em três constantes de tempo, ele já vale 0,95 do valor final. Então, ele vale aqui 0,95. Em quatro constantes de tempo, ele vale 0,98. Portanto, ele é um gráfico que faz aproximadamente isso daqui, ó. Esse formato desse gráfico ele é importantíssimo quando eu estou analisando o meu sistema. Porque esse gráfico ele tem exatamente esse formato desse tipo aqui, que caracteriza um sistema de primeira ordem. Aqui nessa parte inicial, ele parece realmente uma reta. E aí depois ele faz algo desse tipo aqui assim. Bom, e se for uma entrada do tipo rampa? Meu U de S igual a 1 sobre S ao quadrado. Bom, se eu pegar esse sistema, 1 sobre S ao quadrado, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma reta do tipo T aqui, ó. Nossa senhora, essa reta aqui não ficou reta nem aqui nem na China. Então eu tenho essa reta aqui, ó. Se eu pegar partindo ela dessa posição aqui,
1 sobre t aqui, ó. Passando exatamente aqui no t, eu vou ver que esse gráfico aqui, ele faz esse tipo de curva aqui, ó. Ele parte lá do zero e em regime permanente ele vale isso daqui. Nota, em regime permanente, quando esse t aqui tende a infinito, isso daqui vai para zero. Esse é elevado a menos t sobre t aqui. Então, vai ficar o valor de t menos esse t grande. Então, vai ficar aqui essa diferença aqui que vale t aqui. Esse gráfico aqui, que é a resposta ao degrau, é o gráfico mais importante. E os pontos mais importantes que a gente tem aqui são esses dois aqui, ó. Na constante de tempo, ou em 3 constantes de tempo, ou 4 constantes de tempo. Essa é a parte mais importante que eu tenho para a minha análise. E aí, em geral, a gente analisa aqui. E olha só o tipo de análise que muitas das vezes a gente quer fazer. Vamos colocar aqui primeiro g de S igual a 1 sobre t vezes S mais 1. Que é 1 sobre t sobre S mais 1 sobre t. Ou seja, isso é um ganho K dividido por S mais um sigma aqui. Em que esse valor de sigma vale 1 sobre t. Então, se eu pegar aqui e fizer aqui um mapa de polos zeros, parte real em S é parte imaginária de S. Se eu pegar aqui essa posição aqui como menos sigma, eu vou verificar que a minha resposta transitória vai ser uma resposta transitória aqui desse tipo aqui assim, ó.
Resposta ao degrau. Resposta ao degrau unitário. Vamos colocar aqui o ganho K. Igual ao próprio sigma. Qual que é o valor final aqui? O y de regime permanente. Se eu pegar aqui o y de regime permanente, eu posso pegar ele como limite, quando S tende a zero, de S vezes y de S. Nota, a minha y de S é S vezes, como minha entrada é 1 sobre S, é a degrau. É 1 sobre S vezes 1 sobre T vezes S mais 1. Faltou aqui o limite. Quando S tende a zero. Teorema do valor final, tá, pessoal? Que eu estou utilizando. Então, esse aqui corta com esse daqui. Quando S tende a zero, é igual a 1. Então, esse valor aqui é o valor unitário. Quando ele alcançar aqui 0,632, 0,632 do valor aqui, esse aqui é a minha constante de tempo. Quando ele alcançar aqui 0,95 do valor de regime, eu tenho aqui 3 constantes de tempo. Agora, observe o seguinte. E se eu tivesse um ponto que tivesse aqui, ó, em menos 2 sigma, o que aconteceria? Bom, o que aconteceria, pessoal, é que essa resposta transitória seria mais rápida. Muito mais rápida. Então, a minha resposta transitória ela atingiria o valor de regime na minha constante de tempo sobre 2. Então, o que aconteceria seria isso daqui, ó. Esse valor da minha constante de tempo estaria sobre 2. Esse valor que ela atinge 0,95 aqui seria 1,5T. 3T sobre 2. Portanto, quanto mais distante estiver o meu polo da origem,
mais o quê? Mais rápida vai ser a minha resposta transitória. Vamos voltar lá para G de S. É igual a 1 sobre S mais sigma. E vamos fazer para a entrada U de S igual à unidade. Ou seja, essa minha entrada aqui é um impulso unitário. Bom, a gente já sabe, olha, se eu pegar aqui a minha y de S, ela é igual a G de S vezes U de S, ou seja, a minha y de S é igual à própria G de S, que é igual a 1 sobre S mais sigma. Se eu pegar isso daqui, eu sei que a minha y de t vai valer o quê? E elevado a menos sigma t. Bom, sigma e o j ômega aqui. Se o meu sigma for maior do que zero, ele está nessa posição aqui. E aí eu sei que a minha resposta transitória o meu y de t e o t no t igual a zero vai valer o quê? Vai valer um 1 ali. Então vai dar algo desse tipo aqui assim. Parte aqui do valor unitário e vem para cá. Agora, se o sigma for negativo, esse polo está, na realidade, para cá. Isso quer dizer que a minha resposta vai sair aqui do 1 e ela vai vir para cá. Isso aqui vale para o sigma maior do que zero. Essa aqui é para o sigma menor do que zero. Então, acontece que quando o meu polo está no semiplano esquerdo, vamos colocar aqui, ó, no semiplano esquerdo, o que acontece? Bom, no semiplano esquerdo, o sigma é maior do que zero. Isso quer dizer que a minha saída é limitada. E nesse SPD, que é o semiplano direito,
o sigma é negativo, a minha saída é não limitada. Então, esse conceito de entrada limitada e saída limitada é um conceito muito importante para a gente. Por quê? Porque ela define um conceito chamado de biboestabilidade. Esse conceito é importantíssimo. Se a minha entrada for limitada e a minha saída for limitada, para uma entrada limitada, a minha saída for limitada, o meu sistema é dito ser estável. Esse conceito ele é importantíssimo. Ele está relacionado exatamente a isso daqui, a essa posição aqui. Se estiver no semiplano esquerdo, é um sistema do tipo quê? Bibo. Esse SPE aqui quer dizer semiplano esquerdo aberto. Então, se o meu polo está no semiplano esquerdo aberto, o meu sistema é estável.
Então, se eu tenho lá uma função de transferência e vejo que o meu polo está no semiplano esquerdo aberto, eu já sei que ele é estável. E se ele tiver um polo que está no semiplano esquerdo aberto e o outro polo no semiplano direito? É instável. Poxa, mas existem sistemas que são instáveis? Existem. Existem sim. Mas a gente consegue levar ele para a estabilidade. E aí vai ser algo que a gente vai estudar, que se chama realimentação. Vamos estudar mais um conceito interessante, que é imagine o seguinte, que eu tenho um sistema que tenha uma função de transferência G de S aqui. Então, eu vou colocar aqui uma entrada U de S e uma saída Y de S. Bom, eu não sei o que é essa função de transferência aqui a priori. Foi me dado lá um sistema eletrônico, que eu vou lá e faço o seguinte, olha, para eu saber o que é essa G de S aqui, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e vou colocar uma entrada. Então, pego aqui uma entrada, U de T, e vou fazer o seguinte, olha, vou colocar uma entrada U de T, um instante aqui, T0. Aqui eu tenho tempo T. Essa aqui é a minha entrada U de T0. Essa aqui é a minha entrada em regime permanente. Quando eu coloco essa entrada, U de T0, eu vou verificar lá a minha saída. Eu vou pegar um osciloscópio. Vou pegar no meu osciloscópio, vou pegar a minha saída. O que foi a minha saída aqui, ó? Vou pegar exatamente o instante T0 aqui. Esse aqui é o instante T0. E aí eu vou ver a minha saída. Bom, a minha saída aqui, só para deixar mais interessante aqui, vamos colocar que essa escala aqui é bem grande aqui. Eu vou ter minha saída da seguinte forma. Minha saída vai ser uma saída de primeira ordem.
E aí eu vou ter um outro instante aqui. Que é esse instante aqui, ó. Esse aqui é o y de t0. Vou chamar esse instante aqui o y de t1. E esse aqui o y de regime. Esse outro y aqui, ó. Aqui é o y de regime permanente. Esse aqui é o instante t1 aqui. Bom, e aí eu tenho o seguinte, olha. Eu vou chamar de ΔY ΔY é o y de regime menos o y de t0. Só que esse y de t1 sou eu que escolho ele. Esse y de t1, eu vou escolher ele. O seguinte, o y de t1, eu vou escolher ele como y de t0 mais 0,632 vezes o ΔY. Ou seja, esse y de t1 é o y de t0 mais 0,632 vezes o y de regime menos o y de t0. Bom, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte: a minha função de transferência g de S é uma função de transferência do tipo ganho K sobre T vezes S mais 1. Esse ganho K, eu calculo ele da seguinte maneira. Vai ser o y de regime permanente menos o y inicial. Então, esse K vai ser o y de regime permanente menos o y inicial, dividido pela minha entrada de regime permanente menos a minha entrada inicial, no instante t0. A minha constante de tempo, se eu escolher exatamente esse intervalo de tempo aqui, ó, se esse y de t1 aqui é isso daqui, vamos tentar. A minha constante de tempo, se eu garantir isso daqui, a minha constante de tempo vai ser t1 menos t0. Se a minha constante de tempo, se esse y de t1 corresponder a 0,632 dessa variação aqui, mais essa parcela aqui,
Isso daqui vai ser a minha constante de tempo, o T1 menos o T0. E aqui eu tiro o ganho. Com isso, eu encontro a minha função de transferência para esse sistema. Então, essa é uma maneira que eu tenho para fazer um ensaio. Isso daqui a gente faz em laboratório. Lá em laboratório de controle, esse é um dos experimentos que a gente faz quando a gente tem acesso lá ao sistema experimental. Então, é algo bastante importante que pode ser usado para a gente encontrar aí a função de transferência. Eu identifico a função de transferência do meu sistema fazendo um ensaio desse tipo aqui. Então, é algo bastante interessante para a gente fazer uma análise para o nosso sistema. Então, voltando ao nosso circuito RC, que eu tenho aqui uma fonte de tensão E aqui, um R aqui e um C aqui, imaginando que eu estou partindo de um circuito aqui que está inicialmente desligado, vamos colocar aqui um interruptor aqui, ó, só para a gente garantir que a interpretação é no instante t igual a zero, vou lá e vou ligar esse interruptor. Então, eu quero encontrar aqui esse sistema aqui. Eu já sei, olha, a função de transferência desse sistema, que é o y de S sobre o U de S, em que a minha entrada U de S aqui é igual a essa da fonte de tensão, e a minha Y de S é a tensão de saída aqui, a gente lá previamente já calculou que ela vale 1 sobre S vezes RC mais 1. Já sei que vale isso daqui. A minha constante de tempo, T igual a RC. Então, se eu sei que essa constante de tempo é igual a RC, o que isso está me falando? Bom, está me falando o seguinte, olha, quando eu atinjo T igual a RC, se eu pegar aqui a energia do RC aqui, eu sei que quando ele atingiu aqui essa constante de tempo,
Ele atingiu aqui 0,632 do valor total. Quando ele atingir t igual a 3 vezes a quando o meu t for igual a r vezes c, vai ser 0,632. Quando o t for igual a 3 vezes rc, ele vai ter atingido 0,95. 0,95 da energia, capacidade total de energia ali. Quando ele atingir T igual a 4 vezes RC, ele vai ter atingido 0,98% do valor total. Ou 98%. Vamos colocar aqui, ó, 98%. Talvez fique mais bonito assim, ó. Sessenta e três por cento, 95% e 98%. 98% do valor de regime, 95% do valor de regime, 63% do valor de regime. É isso que significa esse gráfico aqui, para esse sistema. O y de t e o t. Aqui é o valor do RC, aqui 3 vezes RC. Aqui vai ser 0,63, aqui 0,95. É isso que eu estou querendo dizer. Um sistema de primeira ordem é isso. Em 4 constantes de tempo, eu vou ter atingido 98% do meu valor de regime. E essa ideia ela é fantástica, porque é o seguinte, imagine que você está numa linha de produção. Você tem lá uma linha de produção que você está produzindo aqui, por exemplo, leite. Aí você tem um sistema aqui de empacotamento que ele tem que colocar aqui 1 quilo de leite.
1 quilo aqui, 1 quilograma aqui. E aí você tem um sensor aqui, que eu tenho que passar, por exemplo, aqui numa balança. Ele passa aqui por um sistema de balança. Essa balança aqui tem um sensor nela aqui, ó. Esse sensor, imagina se esse sensor ele tem uma função de transferência de G de S igual a 1 sobre T vezes S mais 1. O fabricante me informa quanto que vale esse T aqui. E aí eu tenho que garantir, por exemplo, que um erro máximo de 2% de leitura. Pergunta: quanto tempo eu tenho que garantir que esse meu pacote aqui fique em cima dessa balança? 4 constantes de tempo. O meu ΔT tem que ser maior que 4 constantes de tempo. Se ele for inferior a 4 constantes de tempo, eu posso estar medindo o quê? Errado. Eu não posso medir em um total de tempo inferior a 4 constantes de tempo. Se eu medir antes disso, bom, eu posso estar tendo prejuízo. Por quê? Porque ele pode estar medindo o valor errado. Então, não, eu não posso medir em qualquer instante de tempo. É importante eu saber o sensor aqui, a função de transferência do meu sensor. Por quê? Porque senão a minha linha de automação vai toda para o buraco. Eu não posso fazer uma linha de automatização que eu quero fazer tudo muito rápido, porque isso vai significar maior lucro, sem tomar cuidado disso. Então, é muito importante eu levar em conta o quê? A função de transferência aqui para esse sistema do meu sensor. Senão, eu vou estar fazendo uma medição incorreta. E aí, ou estou dando prejuízo para o cliente, ou estou dando prejuízo para quem está fabricando.